Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020 e nós faremos a nossa aula de História e Geografia, fazendo a página 104 e também a 105, que traz como título As Estratégias de Dominação. Nós estamos falando dos escravos e também da escravização indígena, né, pessoal? Abram o seu livro, na 104. É o seguinte: as estratégias de dominação, o que é isso? É quando dominam uma certa população e usa ela para fazer algum trabalho, ele acaba virando um escravo, né? Desde sua chegada ao Brasil, os portugueses dependeram do trabalho indígena. Os indígenas realizavam diferentes tarefas para os europeus, como caçar, pescar, transportar mercadorias e pessoas e extrair o pau-brasil. No entanto, esse não era o único tipo de relação. Ao longo dos anos, a convivência entre os indígenas e os europeus sofreu mudanças. Aí nós estamos aqui falando da escravização agora. No início da colonização, com a crescente necessidade de trabalhadores para as lavouras de cana e os engenhos de açúcar, os europeus passaram a capturar indígenas para realizar os trabalhos agrícolas na condição de escravos. Essa condição gerou grandes conflitos entre indígenas e colonizadores. Os indígenas não aceitavam a rotina de trabalho imposta pelos europeus e procuraram resistir à escravidão. Mesmo assim, muitos foram submetidos ao trabalho escravo. Na condição de escravos, os indígenas sofriam castigos físicos e ficavam sujeitos a longas e exaustivas jornadas de trabalho. E uma outra estratégia de dominação era a catequização. O que é isso? É quando você vai ensinar uma religião, né, para a parte religiosa, para uma certa população, né? E aqui, ó, uma das atribuições de Tomé de Souza como governador-geral era incentivar a catequização dos indígenas. Os padres jesuítas, que vieram para a colônia com o objetivo de difundir o catolicismo, passaram a reunir indígenas de diferentes povos nos aldeamentos, nas aldeias, né? Também conhecidos como missões. Aqui, né? E tem aqui o desenho de onde eles faziam. Tudo bem? Desenho de Florian Pauc, feito no século XVIII, representando a construção de uma missão jesuítica na América do Sul. Tá bom? Agora vamos para a página 105, pessoal. Na página 105 é o seguinte, ó. Leia o texto a seguir, que apresenta algumas informações sobre o cotidiano dos indígenas nos aldeamentos. Reunidos nos aldeamentos, a vida cotidiana dos índios foi completamente remodelada. Foi mudada, né, pessoal? No lugar da moradia conjunta, os índios foram obrigados a residir em casas que compartimentavam as famílias. Em vez da vida ritmada pela natureza, passaram a se submeter ao tempo tal como o concebiam os europeus, certo? Então, a vida nos aldeamentos obedecia diariamente a uma rotina. De madrugada, os sinos tocavam, chamando as mulheres para a instrução religiosa. Depois vinha o trabalho na confecção de tecidos e roupas. Em seguida, vinham os meninos para aprender a ler e a escrever, recebendo também as lições de doutrina. As guerras justas. No ano de 1570, o governo português proibiu a captura de indígenas para o trabalho escravo nos engenhos de açúcar. No entanto, vários colonos não respeitavam essa determinação e realizavam as chamadas guerras justas. As guerras justas eram feitas contra os povos indígenas que não aceitavam a conversão ao catolicismo ou que eram hostis à presença europeia, sob o pretexto de estar se defendendo,
muitos colonos continuaram a capturar indígenas e a obrigá-los a realizar trabalhos na condição de escravos. Imagem que representa indígenas capturados para trabalhar como escravos. Gravura produzida no século XIX por Johann Baptist Ritter von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius. Então, esses pintores aqui fizeram essa imagem, né, representando a escravização dos índios, com o pretexto que era uma guerra justa, né, porque eles precisavam ser convertidos ao catolicismo. E eles não gostavam, né, da presença europeia, ou dos portugueses, dos espanhóis. Tá bem, pessoal? Então, conforme essa leitura, façam as próximas páginas, tá bom? Realizem os exercícios das próximas páginas, tentem realizar e enviem no grupo pra gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.